Se você não consegue mais focar, isso não é falta de disciplina. É algo que aconteceu com o seu cérebro sem que você percebesse. E o mais estranho é que, quanto mais você tenta melhorar, mais difícil parece ficar. Você tenta se concentrar, tenta terminar tarefas, tenta se organizar, mas sempre existe alguma coisa puxando sua atenção para outro lugar. E depois de um tempo, você começa a pensar que o problema é você. Mas não é. Você não perdeu o foco de uma hora para outra. Não foi uma mudança brusca que você conseguiria perceber facilmente. Foi algo lento, silencioso e repetido todos os dias. Pequenas decisões, pequenos hábitos, pequenos estímulos que pareciam inofensivos, alguns minutos no celular antes de dormir. Um vídeo rápido enquanto espera alguma coisa, uma distração só para passar o tempo. Nada parecia perigoso, nada parecia suficiente para causar um impacto real. Só que o cérebro não funciona com base no que parece pouco ou muito. Ele funciona com base em repetição. Tudo que se repete, ele entende como importante. Tudo que se repete, ele transforma em padrão. E tudo que vira padrão começa a moldar a forma como você pensa, sente e age. Sem perceber, você começou a treinar o seu cérebro para um tipo específico de estímulo, rápido, intenso, constante, um fluxo contínuo de informações curtas, recompensas imediatas e mudanças frequentes, e o seu cérebro fez exatamente o que ele foi feito para fazer. Ele se adaptou, ele começou a otimizar seu comportamento para esse tipo de estímulo. Ele começou a esperar velocidade. Começou a rejeitar tudo que fosse lento demais, tudo que exigisse paciência, tudo que não entregasse recompensa imediata. E é aí que o problema começa de verdade, porque a vida real não funciona nesse ritmo. Trabalho não é instantâneo. Estudo não é instantâneo. Resultados reais não são instantâneos. Eles exigem tempo, repetição, profundidade. Exatamente o oposto daquilo que o seu cérebro foi condicionado a buscar. Então, você se senta para fazer algo importante e sente uma resistência estranha. Não é preguiça, não é falta de vontade. É como se o seu cérebro simplesmente não quisesse ficar ali, como se qualquer outra coisa fosse mais interessante, mais fácil, mais confortável. E aí você pega o celular por 1 minuto, só 1 minuto, mas esse minuto vira 5, 5 vira 20. E quando você percebe, 1 hora já passou. E você nem sabe direito com o que gastou esse tempo. Mas o seu cérebro sabe. Cada estímulo que você consumiu reforçou ainda mais esse padrão. Cada rolagem fortaleceu esse ciclo. Cada pequena recompensa instantânea tornou mais difícil voltar para algo que exige esforço real. E então você tenta mudar, você tenta se disciplinar, tenta criar rotina, tenta focar, mas falha. E quando falha, vem a frustração, vem o pensamento de que você não é capaz. De que você não tem controle, de que tem alguma coisa errada com você, mas não tem. O que está acontecendo é uma resposta direta ao ambiente em que você está inserido. Um ambiente que foi projetado para capturar sua atenção, para mantê-lo o maior tempo possível, para te manter engajado, mesmo que isso signifique te deixar cansado, disperso e dependente de estímulo constante. Sua atenção virou um recurso valioso, e tudo ao seu redor compete por ela: aplicativos, vídeos, notificações, sons, cores, recomendações. Tudo é pensado para reduzir o tempo entre um estímulo e outro, para evitar qualquer espaço de silêncio, qualquer espaço de tédio, porque é no tédio que você pensa, é no silêncio que você percebe. E isso não é interessante para quem quer manter você consumindo. Então você começa a sentir os efeitos. Você perde a paciência com facilidade. Coisas simples parecem difíceis. Tarefas básicas se tornam cansativas. Você não consegue ficar parado sem fazer nada. Sempre precisa de algum tipo de estímulo,
alguma coisa acontecendo, alguma distração. O silêncio começa a incomodar, e isso muda completamente a forma como você vive. Você começa várias coisas, mas não termina nenhuma, consome muita informação, mas absorve pouco, se sente ocupado o tempo todo, mas improdutivo no final do dia. E essa sensação vai acumulando, vai gerando cansaço. Um cansaço diferente, não é físico, é mental. E quando você se sente cansado, você busca alívio. E o alívio mais fácil é mais estímulo, mais distração, mais conteúdo rápido. E sem perceber, você entra em um ciclo. Você se sente cansado, busca distração. A distração te sobrecarrega ainda mais, e isso te deixa mais cansado. Então você busca mais distração. E o ciclo continua. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas se perde, porque acreditam que precisam de mais força, mais disciplina, mais motivação, quando, na verdade, o problema não é falta de algo, é excesso de estímulo, excesso de informação, excesso de distração. Seu cérebro não está falhando, ele está sobrecarregado, e um cérebro sobrecarregado não consegue aprofundar, não consegue sustentar a atenção por muito tempo. Então a solução não é adicionar mais esforço, não é se forçar além do limite, não é tentar lutar contra isso, usando apenas força de vontade. A solução começa quando você entende o que está acontecendo. Quando você percebe que o problema não é sua capacidade, é o ambiente. E se foi o ambiente que moldou esse padrão, é o ambiente que pode começar a desfazer isso. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de menos distração, menos ruído, menos estímulo desnecessário. Menos ruído, menos estímulo. Porque é no espaço vazio que o foco volta, é no silêncio que a mente se reorganiza. É quando você reduz o excesso que seu cérebro começa a recuperar a capacidade de sustentar a atenção. Mas isso não acontece de forma instantânea, porque da mesma forma que levou tempo para construir esse padrão, vai levar tempo para desfazer. E no começo, é desconfortável. O silêncio incomoda. A falta de estímulo gera ansiedade. A mente tenta buscar qualquer coisa para preencher aquele espaço. Mas esse desconforto faz parte do processo. É o seu cérebro reaprendendo a funcionar sem depender de estímulos constantes. É o seu sistema voltando ao equilíbrio. E com o tempo, algo começa a mudar. Você começa a conseguir ficar mais tempo em uma tarefa. Começa a sentir menos necessidade de interromper. Começa a recuperar a sensação de clareza. E isso muda tudo. Porque foco não é só sobre produtividade, é sobre controle da sua atenção, controle das suas decisões, controle da sua vida. Quando você não controla sua atenção, qualquer coisa controla você, qualquer estímulo, qualquer notificação, qualquer impulso. Mas quando você retoma esse controle, tudo muda. Suas escolhas ficam mais conscientes, suas ações ficam mais direcionadas. E sua vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser uma sequência de decisões. Então, da próxima vez que você pensar que não consegue focar, lembre disso. Você não perdeu essa capacidade. Ela só foi condicionada. E tudo que foi condicionado pode ser reconstruído. Pode ser reconstruído. A pergunta não é se você consegue mudar isso. A pergunta é se você vai continuar vivendo nesse ciclo ou se vai decidir retomar o controle da sua própria atenção.